Hoje eu vou revelar todos os segredos de Ruptura. Na verdade, tudo que os últimos episódios revelaram, que acabou a segunda temporada agora. Fica aí que vai ser bom. Então, nos últimos episódios, a gente vê toda a jornada da Cobell indo até aquela cidade onde ficava a antiga fábrica da Lumon. Ali moram, que dá a entender, antigos funcionários da Lumon. E ela vai, ao que parece, num local onde era a casa dela, que ela morava com a mãe dela. E tem uma senhora lá. E lá ela vai buscar os projetos da Ruptura. E aí se revela que quem inventou a Ruptura foi a Cobell. Ela tem lá os projetos, os cálculos, como que ia ser feito, tudo feito por ela. E aí os Zigan roubaram a ideia dela. Explica por quê? Não. Mas, nisso, a irmã do Mark entra em contato com ela e revela para Cobell que o Mark fez a reintegração. E aí a Cobell pede para elas se encontrarem, porque agora ela quer falar com o Mark, tanto o Mark Scout quanto o Mark S. Nesse encontro, a Cobell revela para eles o projeto Cold Harbor, que era o projeto em que o interno do Mark trabalhava. E que o interno do Mark não terminou esse projeto. E na moral, o Adam Scott transitando entre interno e externo, o cara, ele tá entregando uma performance sensacional. Assim, todos os atores desse núcleo principal, eles são bons. Eles entregam o necessário, digamos assim. Mas o Adam Scott, puta que pariu, cara. Quando ele transita entre interno e externo, você vê no olhar dele. Ele meio que... Cara, parece que muda até a fisionomia, na moral. Que parece que quando ele muda de externo para interno, os olhos dele mudam, o jeito... Sei lá, é incrível. Você olha e fala, puta, é o interno, puta, é o externo. O que eu digo isso? Todos os outros também são bons. Mas, por exemplo, pega a atriz, que eu esqueci o nome, da Halle R, da Helena Egan. Se você bota a Halle R e a Helena um do lado da outra, você diz que é a mesma pessoa. Você não vê essa diferença. Elas têm uma diferença de personalidade, que aí no momento em que começar a conversar com elas, você vai ver quem é quem. Mas não tem essa diferença que o Mark tem. O Mark, quando troca, você fala, trocou, voltou, foi. Cara, é incrível. O Adam Scott tá de parabéns, muito bom. Dá um prêmio pro homem, o homem é bom, chama ele pra outras coisas. Então a gente pula pra Halle, ela tá dentro da Lumon e ela encontra aquele papel que o Dylan encontrou, né? Que na verdade era do Irving, ele deixou atrás do quadro, o Dylan encontrou, deixou atrás do quadro, contou para eles e agora a Halle foi lá ver o que era esse papel. Falando no Irving, ele chega em casa e encontra o Burke lá. E aí o Burke diz pra ele que ele era responsável por levar pessoas até um local e essas pessoas iam embora. Só que ele não sabia dizer o que acontecia com elas. E ele leva o Irving pra esse lugar. Daí corta pra mulher do Dylan contando pro externo que ela havia beijado o interno. E aí o externo fica puto, fala que vai pedir demissão pra sumir com o interno e não sei o que era traição. E aí a gente muda pro Dylan interno e ele tá conversando com a mulher do externo. E aí a mulher do externo fala pra ele que o externo ia pedir demissão, contou tudo pra ele, não sei o que, e que ela não podia mais visitar o interno. E aí o Dylan, num ato de livre-arbítrio pela primeira vez, ele vai até a diretoria da Lumon e pede demissão. Fala, pô, a única coisa boa que eu encontrei aqui foi essa mulher e eu não posso ficar com ela, eu não tenho uma vida pra viver, então se dane, vou pedir demissão, vou sair, foda-se, fica só o externo. Nisso, a gente vê o Miltic tomando uma catracada do Sr. Drummond porque o Mark não apareceu para trabalhar e o Mark precisava terminar o arquivo do Cold Harbor. No meio dessa discussão, o Sr. Drummond começa a pegar no pé do Miltic porque ele usa palavras muito longas e chega um momento que ele aperta tanto que o Miltic manda ele pra puta que pariu e fala, ó, no cargo que eu tô, eu mereço respeito até dos meus superiores e eu vou fazer como eu acho melhor. Então fica na sua, meu irmão. Vira as costas e vaza. Falei, tá, porra, menor. Depois disso, o Mark liga pro Miltic e fala que não foi trabalhar, que foi no médico, inventa um blá 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 lá pra enganar ele. E o Miltic pergunta se ele vai vir trabalhar amanhã. Só que sabe quando ele pergunta assim, eu sei que você tá mentindo, mas eu vou te levar na mentira também, vamos ver o que vai dar? Desse jeito aí. E aí volta pro Burke e pro Irving, eles estão numa estação de trem, o Burke compra uma passagem pro Irving e fala, cara, entra no trem e vai embora. Esse é o lugar mais longe possível, nunca mais volta aqui. E aí não fala pra onde que ele vai, o que ele vai fazer, se ele vai morrer. Na minha cabeça eu achei que ele ia morrer. Mas pegou um trem e foi embora, não entendi mais nada.
E aí a Halle tá na Lumon, lendo lá, investigando o papel que ela encontrou atrás do quadro, e aparece o Jamie Egan, o pai da Helena. E ele troca uma ideia com a Halle. Ele fala que antes ele via o Keir na Helena, mas aí depois ela cresceu e ela não tem mais a chama dos Keir. Porém, ele viu essa chama na Halle. E ela fica assim, como assim? Eu não quero, não. Eu quero quebrar tudo isso aqui, foda-se. E ela até ameaça matar ele com a caneta. Sabe essas ameaças aqui? Só que ela trava, tipo, ela fica só ameaçando. Aí ele vai embora mesmo e dane-se. A gente volta então pro Mark e pra Cobell. Eles estão naquele resort pros internos, onde eles vão descansar, enfim, lugarzinho de férias dos internos. Por quê? Porque lá é possível ativar a ruptura. Então a gente tem 3 possibilidades de ativar a ruptura. Dentro da Lumon, no andar de ruptura, com a contingência e no resort. Então eles acordam o Mark interno, ele já fica assustado, vendo a Cobell, vendo a irmã dele, a irmã do Mark, do Stern. Difícil. E aí, o último episódio 10, já começa com a pergunta derradeira. Maluco, tu terminou o Cold Harbor? Aí ele fala, não, que eu procrastinei no dia, fiquei jogando paciência e aí não deu. E aí, a Cobell confirma que ainda tem chance de salvar a Gemma, ou a senhora Casey. E ela começa a falar do corredor escuro. E o Mark fala, peraí, é o corredor escuro que o Irving desenhou, que tem um elevador. A gente sabe da existência dele. Nisso, a Cobell diz que se ele terminar o arquivo, a Lumon vai matar a Gemma. Porque a Gemma é só um teste. Vai terminar o arquivo, vai fazer o teste para ver se funcionou o que quer que seja, e aí vão se livrar dela. E aí ela explica o plano, que é o externo, na verdade, vai para Lumon, pro andar de ruptura, vai ativar o interno vai chegar nesse corredor a ruptura não funciona, ela é desativada. Então no corredor vai voltar o externo, vai salvar a Gemma, vai subir com ela, vai ativar o interno e eles vão fugir. E aí ele pergunta, tá, mas o que vai acontecer com os internos se a Lumon acabar? E aí elas entregam uma câmera de vídeo e começa uma conversa entre o Mark externo e o Mark interno. E o Mark externo tenta de todas as formas convencer o interno de salvar a Gemma. Então ele fala, não, cara, que você tem que ver que a história é assim, peço desculpas pra você, que eu te criei num momento de tristeza, que eu chorei muito pela Gemma e tal, mas tem uma chance de salvar ela e não sei o que. Só que o interno, ele começa a entender todo esse discurso de forma muito egoísta. Por quê? Ele vai vendo isso, dá pra ver na cara dele que ele tá pensando assim, tá, mas e eu? Não, tá, mas e eu? Tá, mas e eu? Eu salvo a sua mulher, eu salvo sua vida, você vai ficar bem, o que vai acontecer comigo? E aí o externo até fala, não, eu tô passando por um processo de reintegração. Quando a gente salvar a Gemma, eu vou continuar a reintegração, então as nossas mentes vão se fundir, cara, você vai existir. E aí o interno fica, tá, mas peraí, você tem muito mais tempo de vida do que eu, você viveu muitas mais coisas do que eu. Outra coisa, quem é que me garante que você vai continuar a reintegração? Você pode estar mentindo. E aí vira uma discussão entre eles. Porque o externo, ele tenta explicar e o interno, não, cara, não, eu vou me matar? Você quer que eu salve a sua esposa, me sacrifique? Pra quê? Porque eu vou morrer? Eu não quero morrer, não. Por mim, continua do jeito que tá. E aí tem até uma parte que o interno fala da Halle. O que acontece? O externo, ele sabe da Halle, só que ele fala tudo errado. Tipo assim, eu fiquei sabendo que você se apaixonou por alguém, né? Helen, o nome dela e tal, então você deve entender qual que é a situação, mas pensa no que você sente pra ela, 1000 vezes aumentado é o que eu sinto pela Gemma. Aí o interno fala, cara, o nome dela é Halle, e se você se importasse mesmo sobre a minha vida, você teria pesquisado mais. E aí ele tem certeza que o externo tá mentindo, vai matar ele, se salvar a Gemma, e aí ele para de conversar, fica puto. E aí a Cobell volta, e ela pede pra conversar com o interno sozinho. E aí a gente tem a revelação do que são os números. E na verdade não é bem uma revelação. Já havia sido dito meio por cima da série, não é muito mais do que aquilo. Os números, eles representam sentimentos de cada pessoa. Então, os números do refinamento de macrodados que o Mark estava fazendo eram todos blocos da mente da Gemma. Então ele trabalhou em 24 arquivos. O Cold Harbor era o último, era o 25. Ou seja, a Gemma
tava tendo 24 personalidades, ela tinha 24 internas. Tanto que a gente vê isso naquele episódio dela que chama Cold Harbor. E ele precisava terminar esse, que era o último. Era a última personalidade dela, por algum motivo. E aí os números, eles representam sentimentos da Gemma. Aflição, tristeza, malícia, alegria. Então ele estava, digamos assim, mapeando esses sentimentos, provavelmente para que em algum momento a Lumon vai... isso aqui ela não precisa. Vamos supor, a Lumon quer criar o soldado perfeito. Vai tirar sentimento de aflição, de medo, de tristeza. Vai deixar o cara pronto para matar os outros e não sentir nada, para ir pra guerra e não pensar em nada. É mais ou menos isso daí. Essa é a minha teoria, já deixei aqui. E aí ela diz que se o Mark terminar o Cold Harbor, a Lumon vai sumir com ele também, porque vai acabar o trabalho dele. Então se ele termina o Cold Harbor, ele é demitido, então o interno some. Se ele faz o plano com o externo não vai salvar ele e ele some também. Então ele fica, porra, o que eu vou fazer? E se ele ficar puto e fala, a próxima coisa que eu quero ver é o andar de ruptura. E aí já corta pra ele entrando na Lumon. Logo que ele entra, ele já encontra a Halle e dá de cara com um quadro, com ele no meio Santa Ceia talvez, todo mundo em volta assim, e bem culto. Esse episódio ele começa a deixar algumas pistas de que realmente a Lumon se trata de um culto religioso, ao tal do Kyr. Mas aí, vamos ver nas pistas. E aí, logo que ele chega, começa a tocar uma música, parece uma estátua do Kyr. Entra o Miltic, começa toda uma cena musical de comemoração de que o Mark vai terminar o Cold Harbor, ele vai ganhar um prêmio, não sei o que, festividade, coisa e tal. Aí aparecem duas mesas, a Halle senta do lado dele, eles trocam uma ideia, tipo assim, a Halle, o Mark conta pra Halle, né, o que ele conversou com o Stern, e ele fala, mas e se eu sumir, se ele estiver mentindo? E a Halle fica, mas e se não tiver? E se vocês puderem se fundir? Aí o Mark, mas eu quero ficar com você, não sei o que. A Halle fala, eu e a Helena somos a mesma pessoa, faz o que você tem que fazer, eu estarei lá. E aí o Mark termina o Cold Harbor. Nisso que ele termina o Cold Harbor, começa essa comemoração, entra um outro setor, que eles até tem um nome lá, setor de animação e não sei o que, começa toda uma festa, bater uns tambor, música, virou bagunça. E aí eu só conseguia pensar, se o Mark tá fazendo a mente da Gemma, o que os outros estão fazendo? Quem são as pessoas, quais são as mentes em que eles estão pegando os dados? Porque o que dá a entender é que tem que ser pessoas próximas. Então assim, Mark era a esposa dele. Pra Halle seria quem? Ou seria só um fingimento pra ela, talvez? Pro Dylan, pro Irving, quem são as pessoas que eles estão refinando os dados? Nisso, o Dylan volta pra Lumon e ele já fica assustado. Fala, puto, o externo não me deixou pedir demissão. O Miltic entrega uma carta pra ele, escrita pelo externo dele, e aí que diz todo o sentimento do externo dele. Que o externo dele até gosta do Dylan, até tem uma pitada de inveja dele, porque o externo nunca se sentiu o suficiente e viu que o Dylan tem essa autoconfiança, que o Dylan fez a esposa dele feliz. E aí ele pede para que o interno continue existindo, porque o externo precisa dele. E aí a cena derradeira. Mark lá, 99%, 100%. E aí, tudo explode, agora o que acontece? Quando dá 100%, vai para uma cena do Jamie chegando numa sala onde ele vai observar a Gemma. Eles buscam a Gemma, levam ela até um quarto, ativam uma das personalidades, que provavelmente é a personalidade do Cold Harbor, e nesse quarto tem só um berço no meio dele. E aí eles perguntam pra Gemma, qual que é o seu nome? Ela fala, não sei. Tá, desmonta o berço. E aí o Jamie e o cientista ficam observando o que eu acredito que sejam os temperamentos ou até as reações dela quanto àquilo. Porque o maior trauma dela, assim como o do Mark, foi perder o filho. Então ela vê um berço, ela tinha que se sentir mal. Se ela não sentiu nada, ou se ela foi indiferente a qualquer coisa, então quer dizer que o plano deles provavelmente deu certo. Nisso, volta pra festa do Mark, a Halle rouba um rádio do Miltic, sai correndo, o Miltic sai atrás dela, o Mark sai correndo pra salvar a Gemma. A Halle, junto com o Dylan, que também chega lá, prende o Miltic dentro do banheiro. Depois dessa bagunça, a Halle faz um puta discurso motivacional com todas aquelas pessoas que estão sendo afetadas pela ruptura, pedindo pra ajudar eles.
O Miltic derruba a porta do banheiro. Puta, cara forte da porra. E o Dylan manda ele se fuder. Nisso, em um outro corredor, aparece a moça do Game of Thrones empurrando um carrinho com uma cabra. Ela encontra o Sr. Drummond. Eles entram numa porta secreta. E dentro dessa porta a gente tem a segunda pista de que é um culto religioso. Porque eles vão sacrificar a cabra, sacrificar o cordeiro pelo bem de Deus, pelo bem de Keir Egan. E aí no momento que eles vão sacrificar a cabra, eles escutam um barulho do lado de fora. Sai lá, é o Mark tentando derrubar uma porta. E aí o Sr. Drummond vai pra cima do Mark, regaça ele na bicuda, no soco. O Mark toma uma surra. E no meio disso, a moça do Game of Thrones, eu esqueci o nome dela, oh meu Deus do céu. Ela ameaça o Sr. Drummond com a arma que ia matar a cabra. E aí o Sr. Drummond para, eles caem, aí ele vai pra cima dela, eles caem no murro, ela lembra da cena de Game of Thrones, regaça o Sr. Drummond na porrada. No momento em que ela vai matar o Sr. Drummond, o Mark fala, não mata, eu preciso dele. E aí o Mark fica com a arma aqui e vai levando o Sr. Drummond. E aí a moça do Game of Thrones fala que a Ymir agradece o Mark. O Mark fica, que diabo é Ymir? E aí ela fala que é o nome da cabra. Ymir, mitologia nórdica, Yggdrasil. E aí no meio do elevador que o Mark tá com o Sr. Drummond, troca de interno para externo. E aí sem querer ele dispara a arma e mata o Sr. Drummond. E aí ele larga lá, sai correndo e ele vê que para entrar na sala que a Gemma tá, precisa de uma amostra de sangue. Ele tenta com o sangue dele e logicamente não dá certo. E aí ele pega o sangue do Drummond, que tava tudo na roupa dele, coloca, consegue abrir a porta. E aí ele chama a Gemma. A hora que a Gemma sai da sala, ela percebe que é o Mark. Então ela reconhece ele, aí é o externo com a Gemma, são os verdadeiros. Aí liga o alerta geral, é cientista correndo, é gritaria pra todo lado. E aí dentro do elevador, voltando, né, pro setor de ruptura, pra poder sair, a ruptura ativa de novo. E aí ativa o interno do Mark e a senhora Casey. E aí o Mark não explica muita coisa pra ela e pede só pra ela correr. Agarra ela pelo braço, sai correndo. E eles vão até aquela escadaria, que é a saída. Que é a escadaria dá no elevador que dá pra fora. E aí o Mark bota a senhora Casey pra fora, que aí a senhora Casey volta a ser a Gemma. E o Mark fica dentro. E aí a Gemma tá do lado de fora, gritando, Mark, volta Mark, sai Mark. E o Mark olha pra ela e aparece a Halle. Aí ele olha pra Gemma, olha pra Halle, olha pra Gemma, olha pra Halle. E ele decide pela Halle. E aí ele vai até ela e volta pra dentro da Lumon. Ou seja, o interno decidiu se sacrificar, de certa forma, pra salvar os amigos deles. Eu acho que ele nem quer se sacrificar, ele quer salvar os amigos. Só que, assim, apesar de inesperado, eu não sei se isso faz sentido. Porque é aquela história, se a Lumon acabar, os internos somem. Eles vão viver pra sempre dentro do setor de ruptura. O Jaime tá lá dentro ainda, por exemplo. Eles vão matar o Jaime Egan, vai acabar a Lumon, a Helena vai se tornar presidente e aí ela vai mudar a história da empresa. Por que o Mark ficaria? E aí a Gemma vai realmente sair, ela vai embora, e aí a terceira temporada vai ser a Gemma tentando salvar o Mark. Porque uma teoria boa, o que pode acontecer é a invasão dar tudo errado, eles conseguem render os internos e começam a utilizar eles no teste. Então realmente trocaria os papéis. A Gemma sabe que o Mark tá lá dentro e ela começa a preparar um plano para salvar o Mark, enquanto o Mark tá passando por experimentos de ruptura, de reintegração, enfim, começa a testar tudo nele. E uma coisa muito massa desse episódio, que é um detalhe assim, que talvez poucas pessoas tenham percebido, é que ele termina com a cor vermelha. Se você não percebeu, durante toda a série, primeira e segunda temporada, quando é mostrado o externo, ele é sempre azul. E o interno, eu ia dizer vermelho, mas são sempre cores mais quentes. Mas de certa forma tem um foco no vermelho. Tanto que o roupão que o Mark externo usa, ele é listrado vermelho e azul, para demonstrar a dualidade entre as personalidades. E ter terminado esse episódio em vermelho quer dizer que realmente é o interno quem sobreviveu, não é o externo. O que vai acontecer agora? Será que é a personalidade do interno que vai prevalecer? Será que ele vai encontrar um jeito de tomar o corpo de vez? O interno vai se tornar o Mark e acabou, não vai existir Mark externo. Só que eu não acho que o interno seja sangue frio dessa forma. Eu acho que isso talvez até tornaria ele um vilão. Porque da mesma forma que é injusto ele sumir, é injusto o externo sumir. Porque o externo também é um ser humano, também tem uma vida.
E apesar do interno ter escolhido ficar lá de forma até egoísta, mas é o livre-arbítrio dele, ele estava no comando naquela hora. Então assim, o que vai acontecer? Só saberemos daqui a alguns anos na terceira temporada, que eu espero que não demore muito. Se você gostou, se inscreve, comenta, curte, não curte, descurte, manda pro amigo, vamos conversar nos comentários, fala mal, fala suas teorias. Se acha que eu falei alguma coisa errada, fala aí, vamos conversar, mano. E até o próximo vídeo.